vista, o governo de São Paulo anunciou que vai aplicar a 4ª dose da vacina. Aliás, o anúncio foi feito pelo próprio governador João Dória. Ele disse que, independentemente do que vai dizer o Ministério da Saúde, o que também gera preocupação. O doutor Paulo Ouzan, que é infectologista da Universidade Federal de São Paulo, é nosso convidado aqui. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto. Muito obrigado pelo convite. Doutor, nós temos necessidade de uma 4ª dose, levando-se em conta 2 aspectos. É a mesma vacina. A gente já ouviu a Organização Mundial da Saúde dizer que é preciso que as farmacêuticas e os laboratórios melhorem a vacina, ou seja, atualizem a vacina, levando-se em conta, claro, todas as mutações que o coronavírus sofreu desde 2019. E do ponto de vista do organismo, claramente, tanta vacina seguida assim, eu não posso mexer na capacidade do próprio organismo de reagir a infecções? Com certeza, Adalberto. Em primeiro lugar, vamos dizer assim, não há uma preocupação em relação a efeitos colaterais das vacinas. Então, quer dizer assim, eu me lembro que no governo do estado de São Paulo era 100% de acerto, né? Depois foi caindo, depois virou uma 2ª dose, uma 3ª, uma 4ª, e ninguém está se preocupando. Eu até usaria um termo que é muito usado, que é o chamado negacionismo, né? Uhum. Existe um negacionismo em relação a efeitos colaterais, né? Ninguém fala em efeito colateral. Você pega, exceto a Jovem Pan, né? Os outros meios de comunicação, não se fala absolutamente nada sobre efeitos colaterais. E o que acontece é que nós, médicos, né, que estamos preocupados com efeitos colaterais, que não estão preocupados só com vacina e não vacina, na verdade, assim, eu sou completamente a favor da vacina de boa qualidade, né? Isso aí, eu sou infectologista, esse ano de 2022, eu faço 50 anos de formado, né, no final do ano. Quer dizer, então, tem uma experiência muito grande, passar por várias epidemias, fui médico durante mais de 20 anos no Emílio Ribas, fui professor aqui da infectologia da Escola Paulista de Medicina. E, na verdade, assim, tem um negacionismo em relação aos efeitos colaterais da vacina. Então, o que tem acontecido é que nós temos observado, eu faço prática clínica no consultório, e eu tenho observado vários efeitos colaterais. E uma coisa que está acontecendo e se estabelecendo como prática é fazer alguns exames, né? Porque o que se fala parece que a vacina é a coisa mais maravilhosa do mundo, sendo que o que ocorre, na verdade, é que pessoas vacinadas são os principais pacientes de hospitais, né? Como aconteceu algumas semanas atrás, colocaram uma postagem, né, de que no Hospital Emílio Ribas só tinha 80% de pessoas não vacinadas. Daí houve um questionamento em relação a isso. Uhum. E o que é considerado não vacinado no Hospital Emílio Ribas? É quem não fez todas as doses que o governo pratica. Então, se você não recebeu as 3 doses, você é considerado não vacinado. E, no entanto, ninguém comenta, vou repetir, ninguém comenta sobre efeitos colaterais. Então, se a gente, por exemplo, fizer um exame, que é um exame relativamente simples, chamado dímero D, o que é o dímero D? Quando se forma o coágulo, uma parte da fibrina, a fibrina é aquela coisa que quando se amarrasse o coágulo, ela solta algumas proteínas chamadas de dímeros D. E o que está acontecendo? Nós que estamos preocupados com pacientes, né, e que estamos fazendo a dosagem desse dímero D, que identifica uma coagulação, mesmo que ela não apareça em exames de imagem, que não aparece mesmo, muitas vezes, nós encontramos dímeros D aumentados. Eu tenho, por exemplo, em relação aos pacientes meus, que não é um número tão elevado, dos pacientes que foram vacinados, eu tenho em torno de quase 80% de pessoas que têm dímeros D aumentados. Agora, o que se faz com esse dado? Por que os outros médicos não se preocupam também com os efeitos colaterais da vacina? Eles são negacionistas em relação a efeitos colaterais. Doutor, sobre a questão dos efeitos colaterais, é bom o senhor citar esse tema, porque eu não consigo
compreender também por que há um tabu em discutir essas questões. Sendo que, obviamente, as pessoas acompanham as notícias e em qualquer medicamento que era lançado, eu vou pegar até 2019, antes do fenômeno da pandemia, remédios eram, por exemplo, retirados de mercado porque mostraram efeitos colaterais, efeitos adversos preocupantes e remédios que tinham sido desenvolvidos durante décadas, inclusive, alguns que eram aceitos como, não, esse aqui é o melhor remédio que se tem para aquilo. Percebia-se uma alteração, por responsabilidade, retirava-se aquele medicamento. É algo normal, as pessoas entendiam isso como normal. Quando alguém se nega a discutir a possibilidade de um efeito colateral numa vacina, ela está dizendo para as pessoas, tudo que vocês aprenderam até hoje, esqueçam. E as pessoas não são assim, elas não esquecem o que elas aprenderam. E que bom, isso é uma memória muito qualificada. Por que não se discute efeito colateral? É um receio do Estado de que as pessoas podem ficar temerosas em relação à vacina, porque a maior parte das pessoas tomou pelo menos 2 doses no Brasil. E não é um momento de se dar um passo adiante na discussão do poder do imunizante, em alguns momentos ele é só atenuante, mas enfim, discutir-se com honestidade intelectual isso? Isso é óbvio, Adalberto, isso aí é claríssimo, entendeu? Eu até, vamos dizer assim, eu vou participar de uma mesa redonda sobre efeitos colaterais da vacina, né? No sábado, e eu fui fazer alguma pesquisa em relação a efeitos colaterais de vacina. E, na verdade, assim, um jornal de grande circulação em São Paulo, são 2, né? Um dos 2, não vou citar qual que é, já coloca como sendo fake, quando se fala em fazer dosagem de dímero, que identifica a coagulação que está ocorrendo, que pode ser microscópica, né? Dizendo que aquilo é fake. Olha só, quer dizer, houve uma antecipação até de possibilidade de se levantar a respeito de que a vacina pudesse provocar um processo de coagulação, mesmo que fosse microscópico. Quer dizer, então, ao invés de a gente admitir, né, e aceitar que existem negacionistas em relação a efeitos colaterais, eu acho que nós temos que estimular as pessoas, já que os médicos não, ou alguns médicos estão fazendo isso, né, que as próprias pessoas que foram vacinadas, né, elas podem fazer esse exame que não há necessidade de pedido médico, chama dímero D, D-I-M-E-R-O, dímero separado D, entendeu? Tá, que é uma parte da fibrina que faz parte do coágulo que é liberada. Vamos só repetir novamente que eu acabei falando em cima do senhor, por gentileza. O nome do exame qual é? Dímero D, D de dado. Tá. D-I-M-E-R-O, separado D. E isso investiga exatamente o quê? Que tipo de efeito colateral que pode ser medido? Então, é uma parte do coágulo que se desprende, ou seja, quem tem... Eu tenho, vamos dizer assim, pacientes desde de semanas depois de vacinação até 6 meses depois com dímero D aumentado. Isso significa que está havendo um processo de coagulação. Doutor, levando-se em conta... Perdão, por gentileza, conclua. Não, eu vou dizer assim, quando a gente encontra esse aumento do dímero D, significa que está havendo um processo de coagulação. E, normalmente, esse processo não é grande, não é macroscópico, e exames de imagem não identificam muitas vezes. Tá, doutor, uma vez descoberto fazer um Doppler, por exemplo, você pode encontrar um Doppler normal e ter o dímero D alto. Tá, e uma vez descoberto que o dímero D esteja alto, há cura para isso, há tratamento para isso, preventivo, para evitar que esse coágulo aumente e aí gere um problema maior? Então, isso aí, Adalberto, vamos dizer assim, não é todo coágulo que vai provocar problema, mas nós temos, por exemplo, já publicado inclusive pela FIFA, que antes da fase da vacinação de atletas, né, porque a FIFA, pelo menos para todos os consorciados dela, ela tinha um número de mortes súbitas ou mal súbito em torno de 4 a 8, né, antes da vacinação, e agora é 40. Quer dizer, aumentou 4 ou 5 vezes. Então, isso é um dado oficial, que precisa ser registrado. Então, não podemos mais ficar jogando para baixo do tapete o negacionismo em relação ao efeito colateral. Doutor, só uma última pergunta, por gentileza. O senhor que vive de ciência e medicina há tanto tempo, por que nós chegamos a esse ponto de ter movimentos contra a pesquisa
de efeitos colaterais, o que é insanidade. Como é que você não vai discutir a possibilidade de efeitos colaterais? O remédio tem um benefício? Sim, para a maioria das pessoas, sim. Retomou a economia? Sim, todo mundo acredita nisso. E a gente viu isso acontecer. Agora, eu posso também ter efeitos colaterais e é justo que a medicina e a ciência se preparem para isso, obviamente, para tentar mitigar, reduzir os problemas todos e até preservar vidas que possam ser acometidas por um coágulo que fique maior. Por que as pessoas estão se negando à ciência? Os que defendiam a ciência em nome da vacina agora são contra a ciência, que quer investigar exatamente como ela funciona depois de tanto tempo? Pois é, Adalberto, o que acontece é que os meios de comunicação, né, eles não dão notícia absolutamente nenhuma, tá? Exceto, eu vou até confessar que o canal aberto de televisão que eu assisto é a Jovem Pan, entendeu? E que o que ocorre é que os outros canais, eu cheguei até a dar entrevista, não vou falar o nome da rede de televisão, eu não tenho dado mais entrevistas para outras redes, entendeu? Que, vamos dizer assim, dois repórteres com muito pouco conhecimento a respeito de vacina, tentando me colocar numa situação de que eu teria que falar que a vacina seria importante e necessária 100%. Outra coisa importante, o que está acontecendo, então, por exemplo, há poucas semanas atrás, não sei se continua, na 23 de maio, estava lá um luminoso dizendo que São Paulo é a capital da vacinação, 100%. Daí, no Emílio Ribas, 80% não é vacinado. Como é que se explica essa coisa, né? Se é 100% vacinado e depois na internação 80% não é. Doutor? Então, eu acho, Roberto, que a gente está precisando, eu acho que tem muitos interesses do ponto de vista político a serem envolvidos. Eu não, como eu disse, assim, eu sou a favor de vacinas confiáveis e boas, entendeu? Mas o que eu estou dizendo, eu vou até repetir, negacionismo em relação a efeitos colaterais. Doutor Paulo Ozan, infectologista, professor da Universidade Federal de São Paulo. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza na entrevista aqui ao Entre Linhas. Boa tarde ao senhor, hein? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Roberto.